O evangelho de hoje tem a ver com as eleições e com muita coisa. Então fica até o final e assista. Pegue um copo de água, se prepare para o nosso estudo. Tá bom? Vamos lá então. Vou começar a prece. Se você não pegar um copo de água, pausa, vai lá e pega, tá bom? Senhor Jesus, abençoe todos esses nossos amigos que estão realizando um estudo conosco e abençoe e envie os seus emissários do bem, a fim de deixar com que a nossa vibração fique boa para compreender melhor tudo que será estudado agora, que assim seja. Iniciamos o nosso evangelho. Óbvio que a gente vai falar da eleição, sim, mas a gente vai falar sobre amar o próximo como a si mesmo. Profundo, né? E vamos começar lendo um curto trecho do evangelho que está falando sobre esse tema de hoje. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar propor-lhes essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Então Jesus respondeu: amarás o Senhor, todo Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Nós não vamos falar sobre o fato deles estarem tentando pegar Jesus, por isso que eles fizeram essa pergunta e tal. Vamos falar apenas sobre a questão moral, né? Quando Jesus fala que os dois maiores mandamentos, ou seja, o que é mais importante para Jesus de tudo, mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento que ele fala é parecido demais com o primeiro, que é amar ao próximo como a ti mesmo, que na realidade ambos significam a mesma coisa, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você respeita as leis de Deus e segue os seus mandamentos, os seus ensinamentos e tudo mais, ensinamentos trazidos por Jesus, você entende que o próximo é mais importante do que qualquer outra coisa, porque você ama todas as criações de Deus, desde a planta, da árvore, das pessoas. E quando fala amar, isso está acima das ligações afetivas e familiares, porque amar o próximo como a ti mesmo não quer dizer, por exemplo, que você vai chegar para um bandido que acabou de matar uma pessoa e falar assim: eu te amo, meu amigo, me dá um abraço aqui. Claro que não, né? Você não vai fazer isso. Óbvio que não, mas você vai entendê-lo que ele está em outra fase evolutiva, tem que pagar por isso, óbvio que tem que pagar, mas a questão é que o amar o próximo como a ti mesmo seria algo tipo que Chico Xavier fazia. Chico Xavier tratava todos por igual, não importa se era parente dele, se não era parente dele, se era amigo, se não era amigo, ele tratava as pessoas por igual. E algo que o Emmanuel disse para ele uma vez foi assim: ele estava preocupado demais com a cunhada dele, alguma coisa assim. E aí o Emmanuel disse assim: Chico, você não pode ficar preocupado com ela. Ele falou: por quê? Porque ela é tua cunhada, mas e aquela outra que é cunhada de outra pessoa? E aquela outra que é cunhada de outra pessoa? E é verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente está vendo agora, por que esse tema é muito pertinente? A gente está vendo agora uma polarização, raiva de ambos os lados. Eu vejo no meu Instagram pessoas se odiando, se xingando, familiares, parentes, tudo mais, colegas de trabalho, cortando relações por causa da política. Isso tá certo? Claro que não. Óbvio que não. É claro que se você entende que o seu candidato, e obviamente para mim, na realidade nós estamos entre uma decisão difícil, porque é o ruim com o muito ruim, né? Mas é claro que na minha concepção um é muito pior que o outro, porque há riscos para algumas coisas no país, né? Mas assim, de fato, se você entende que o seu candidato é melhor ou pior, é melhor do que o outro, não é por causa disso que você vai sair destratando as outras pessoas, não é verdade? Principalmente pelo seguinte: você pode ter certeza absoluta, tá? Se agora o Bolsonaro entrar com o Lula dentro do elevador, vocês acham que um vai ficar pensando assim: esse idiota, não sei o que? Claro que não, claro que não. Eles pensam assim: opa, eles não têm essa raiva que as pessoas têm, entendeu? Eles não têm esse um dos outros, claro que não. Até porque se você parar para analisar, você vai ver que ali todos são aliados, né? Lembra vocês, o que aconteceu no Peru, por exemplo? Eu estava no Peru, o cara me contou o seguinte:
que a oposição e o governo, que sempre se degladiaram, fizeram um acordo para poder isentar um presidente corrupto de várias coisas. Isso é normal, isso acontece de verdade. Então não fiquem vocês achando que os políticos estão lá, meu Deus, vou defender minhas ideias e tal. Ou então achando que o político está lá, não, eu sou super direita, eu sou super esquerda. Já foi comprovado que isso não é real. Só você olhar as ações você vai ver que não é real. O que acontece é que eles absorvem um dos lados para poder angariar votos e apoios. Mas o que todos andam fazendo é muito parecido, na realidade. Eles fazem coisas parecidas, né? Tirando algumas diferenças. Óbvio, o que eu acho pior, no meu ponto de vista, são políticos que são a favor do aborto, obviamente, de drogas e dessas coisas. Essa, para mim, com certeza é a pior parte. Não podemos, de forma nenhuma, admitir um retrocesso como esse, né? Por vários fatores, mas dentro do espiritismo, a gente sabe que isso é totalmente errado. E de fato, pessoal, a gente tem que respeitar as pessoas da forma que elas pensam. E não importa se elas pensam errado ou certo, eu vejo essa briga toda. Eu vejo as pessoas gastando energia e tempo, discutindo e brigando e postando e colocando coisa no carro. Eu penso, tá bom, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar no quê? Em fazer a minha parte dentro do espiritismo, em ajudar as pessoas que eu posso ajudar, em ganhar dinheiro, em fazer meu trabalho. Eu me preocupo com isso. Eu lá vou ficar preocupado com político A ou B ou C. Não que eu não tenha dito para algumas pessoas, ó, é melhor você votar nesse por causa disso, disso, tá? É melhor você não votar nesse por causa disso. Eu fiz isso, com certeza eu fiz. Mas eu não passo disso, porque eu não vou gastar minha energia e meu tempo numa coisa que você não vai conseguir mudar a opinião dos outros dessa forma. Aonde já se viu você chegar numa outra pessoa e a pessoa falar assim, olha, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do Lula, e eu ao contrário. E você falar, você tá louco, olha só isso. O cara fala, realmente, você me convenceu. Mudei de ideia. Não vou mais votar nesse, vou votar naquele outro. Não acontece, isso não acontece. Se você vai mudar a cabeça de alguém, tem que ser apontando fatos e conversando de boa. Então essa agressividade, não sei o que, bababá, eu não tô nem aí pra isso, né? Eu acho isso uma besteira, eu acho que isso é uma perca de tempo, gasto de energia, gera raiva e ódio à toa, entendeu? E a gente tem que saber separar isso. Então, de forma geral, o que hoje está acontecendo é totalmente contra os princípios do Evangelho. Isso não vai de acordo com nada do que Jesus nos ensinou. A gente tem que respeitar e amar as pessoas, mesmo que ela... E esse amar não é que amar de mandar coraçãozinho. Não é que eu vou chegar e falar assim, cara, eu vou votar em tal cara, você vai votar no outro, peraí que eu vou te mandar um coraçãozinho porque eu te amo. Não é isso. O amar é respeitar, entendeu? Respeitar as diferenças, coisa e tal, e cada um pensa o que quiser, o que vai mudar. A grande verdade é a seguinte, já está definido quem vai ganhar a eleição. Desde muito antes. Jesus já definiu isso, vai acontecer do jeito que ele quer, então não importa se você ficar revoltado ou não, se você votou ou não, se você foi ou não, isso não vai mudar, acreditem, não vai mudar. Claro que é importante fazer a propaganda de quem você acha certo, sim, mas respeitando os pontos de vista das outras pessoas, até porque assim, tem gente que não tem nível evolutivo para entender algumas coisas. Então, da mesma forma que às vezes você chega com o espiritismo, cheio de razão, cheio de sentido, e apresenta para uma pessoa, e a pessoa não acredita, mas ela acredita, por exemplo, que Deus criou o homem da terra, do barro, ou a pessoa acredita que o mundo é só matéria. Na minha concepção, essas duas pessoas, elas não são tão evoluídas a ponto de compreender o mundo espiritual. E isso quer dizer que eu vou ficar com raiva delas? Claro que não. Deixa eles na fase evolutiva deles, e a mesma coisa acontece quando a gente vai escolher político, quando a gente vai escolher uma série de situações e uma série de coisas. Então, hoje, esse evangelho de hoje, ele serve muito para a gente refletir que se você fica criando conflitos internamente ou externamente, ou com outras pessoas, etc., você está trabalhando para os espíritos inferiores, que querem ver mesmo o pau torar, porque gostam de raiva, gostam disso, eles se alimentam dessas energias ruins. Então, assim, vota em quem você quiser, tenta convencer as pessoas na boa, respeitando, conversando, com argumentos, com fatos, e sem gritaria, sem esfregar nada na cara de ninguém. Baixa essa bola de raiva, esquece esse negócio, porque eu garanto pra vocês, dou certeza absoluta. O Lula e o Bolsonaro não sairiam na porrada por causa disso. Você pode ter certeza que não. Porque a grande verdade é o seguinte, independente de quem ganhar,
todo mundo vai sair ganhando. Parece a Dilma falando, né? Mas todos os políticos vão sair ganhando. Porque não importa se o Bolsonaro ou o Lula ganhar. Eles não vão votar contra cortar os benefícios, eles não vão diminuir fundo partidário, eles não vão diminuir orçamento, eles não vão fazer isso. Então, o que esses caras querem lá é ganhar realmente dinheiro. Vocês não se iludam, tá? Eu vou ser sincero. E poder. E se um ou outro ganha, vai continuar a mesma coisa no sentido de, claro, tem um que eu considero bem pior por causa das ideias que prega, né? Então isso é complicado. Mas o que eu quero dizer assim, para eles, em relação a vocês, acreditem, eles não estão preocupados, tá bom? Então assim, vote em quem você quiser, convença as pessoas argumentando, conversando, indique por que a pessoa deve escolher esse, não aquele, tá? Exponha as suas opiniões políticas, beleza, mas sem raiva, sem maltratar ninguém, nem nada. Porque Jesus mesmo fala que o maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo, e amar a Deus e todas as coisas que ele criou. Então, quando você faz ao contrário disso, você está realmente indo contra os ensinamentos de Jesus e a favor dos obsessores. E os obsessores estão adorando esse clima de raiva que fica, etc. E toda hora vem alguns recados que eu dou. Esses dias eu dei um recado para um cara famoso, inclusive. O Espírito falou assim, para ele parar de ficar focando na política. O cara passa o dia inteiro lendo coisa. O dia inteiro lendo e compartilhando, se preocupando. O que vocês acham que acontece com a vibração de uma pessoa assim? Ela vai para baixo. Então façam a parte de vocês, devem fazer sem dúvida. Mas tenham em vista que isso não deve tirar a sua tranquilidade, ameaçar ninguém, desfazer negócio. Pô, eu nunca... Tem gente que fala assim, não, se aquele cara vota no Bolsonaro, no Lula, eu não faço negócio com ele. Pelo amor de Deus, eu não tô nem aí pra isso. Não tô nem aí. Se o cara perguntar assim, você vai votar em tal cara, se eu não vou votar... Não, nem ouço o cara fala, eu distraio. Porque tem um monte de coisas mais importantes que isso, né? Então, vamos esquecer essa rivalidade, essa briga. Votem quem você quiser, vota consciente, tá? Não votem em pessoas que têm planejamento de plano de governo que vão fazer mal para a humanidade, isso obviamente, é claro, né? E é isso, né? E agora respondendo já a pergunta de vocês, eu vou responder isso depois que eu terminar o evangelho. Vamos finalizar. Senhor Jesus, abençoe a todos os nossos amigos que realizaram esse evangelho, nosso estudo, aos espíritos que participaram e que a gente possa ter um bom final de semana, sem conflitos, sem brigas e com o menos ódio possível, que assim seja. Pode beber agora o seu copo de água. Agora vocês querem saber em quem eu vou votar? Na realidade eu nem vou votar, né? Porque onde eu voto eu tô longe. Mas quem eu apoio, eu não posso apoiar nada que vá contra o espiritismo, tá? E assim, dos dois lados tem bastante coisa contra o espiritismo, mas tem um lado que é bem mais, né? No meu ponto de vista. Então, obviamente, eu não tenho dúvida. Embora se eu pudesse, não votaria nenhum dos dois, porque pra mim nenhum dos dois é bom, tá? Mas claro que um é bem pior que o outro. Escreve aí embaixo, se você quiser, quem que você vai votar. Escreve embaixo quem que você acha que eu tô falando que eu votaria e aquele outro que eu não votaria. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.